Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai iniciar, né, uma série de vídeos revisitando, né, os questionários que a gente vem postando aí na aba de comunidade, né, exatamente explicando aí a resolução, né? Esse aqui foi um dos primeiros postados, né, da parte de quiz, e aí no caso a pergunta foi exatamente isso aqui, né? Quanto equivale quanto equivale a soma de meia polegada mais um quarto em milímetros, né? Então aqui no caso você pode converter, né, meia polegada e depois converter um quarto e somar, né? Ou seja, aqui no caso meia polegada vai dar igual a 12,7 milímetros, né? 12,7 milímetros e um quarto vai dar igual a 6,35, né? 6,35 milímetros. Então, somando os dois, a gente vai encontrar exatamente, né, 19,05. Ou você pode converter, né, fazer a soma das frações e converter. Aí eu vou explicar dessa forma mais detalhada, né? No caso, como é meia polegada mais um quarto, você pode observar, né, que o denominador, né, aqui a base está 2 e aqui está 4. Então você pode deixar eles equivalentes, né? Então pode ficar, né, no caso, meia polegada, para ficar na mesma base, você multiplica por 2 vai ficar igual a 2 quartos. Né? Então você pode somar 2 quartos mais 1 quarto, né, de polegada, e nesse caso vai somar os numeradores, vai ficar igual a 3 quartos. Né? Então nesse caso, meia polegada mais 1 quarto de polegada é igual a 3 quartos de polegada. E aí você pode converter 3 quartos de polegada, que vai encontrar 19,05. E aí para converter, né, o que é que a gente pode fazer? Converter 3 quartos de fração para decimal. Né, 3 quartos vai dar igual a 0,75. É só dividir 3 por 4, vai dar 0,75. E multiplicar pela equivalência de 1 polegada em milímetros, que nesse caso é 25,4. Né? Então, fazendo essa multiplicação, você vai encontrar exatamente, né, 19,05 milímetros, né, que aí no caso é a resposta correta, que boa parte, né, das pessoas que marcaram aqui a enquete acabaram acertando, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias, vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, referente à parte de cálculo técnico. Né, o segundo vídeo aqui da sequência, né, referente à parte de respostas, né, dos quiz que a gente vem postando lá na aba de comunidade. Né? Participe da nossa aba de comunidade, responda lá as perguntas, né? Divulgue o canal, compartilha isso, é muito importante. E aí nessa segunda pergunta a gente tem aqui o seguinte: qual a velocidade tangencial de uma polia circular que possui diâmetro externo de 6 polegadas e a mesma está atuando com 200 RPM? Ou seja, quando a gente fala de, nesse caso, a gente está falando sobre velocidade tangencial, né, ou periférica, supondo aqui sendo uma polia, a gente está falando exatamente da velocidade nesse ponto, ou seja, seria a velocidade periférica dela, né? Então aí seria no limite do diâmetro dela, né? Ou no diâmetro, né? O limite do diâmetro fica meio estranho, né? Então seria a velocidade nesse ponto. E aí a gente precisa de duas informações, né? A rotação, né? Então a gente vai precisar da RPM e também do diâmetro. Né? O diâmetro, a gente precisa converter o diâmetro depois para encontrar o perímetro. E com essa informação do perímetro, né, que seria a volta, né, aqui do elemento circular, com essa informação a gente consegue chegar ali na velocidade tangencial bem tranquilamente. Então, ó, a RPM já está aqui indicada, né, 200 RPM, o diâmetro é 6 polegadas, né, então vamos converter aqui para milímetros. Né, então, no caso, como são 6 polegadas, é só a gente multiplicar por 25,4 que já encontra esse diâmetro em milímetros. Né, então, no caso, a velocidade, né, nas respostas está até em metros por segundo. Depois a gente converte para metros. Né? Vou converter logo para milímetros. 6 multiplicado por 25,4 vai dar 152,4. Né? 152,4 milímetros. Ou seja, isso é o diâmetro em milímetros. Aí o que acontece? A gente precisa do perímetro. Para encontrar o perímetro, a gente vai pegar esse diâmetro, 152,4, e multiplicar por π.
né, 3,14 aproximadamente. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente encontra o perímetro, que é o que a gente precisa nesse momento. Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar 478,536 milímetros. Né? Então, esse aqui é o perímetro, né? Seria aquela volta circular da polia. Então, isso significa o quê? Toda vez que essa polia ela completar um giro, ela vai deslocar exatamente esse valor, 478,536. E aí o que acontece? Quantos giros ela dá em um minuto? 200. Ou seja, a gente teria 200 multiplicado por esse valor. Né? A gente teria velocidade aí em milímetros por minuto. Né? Só que no caso é em metros por segundo. Então o que é que eu vou fazer? Eu já vou converter esse diâmetro para metros. Né? Então no caso, lembrando que o milímetro representa exatamente o metro dividido em 1000 partes. Né? Então nesse caso aí eu preciso pegar esse 478,536 e dividir por 1000. E aí eu vou encontrar esse valor em metros. Né? Então dividindo a gente vai encontrar exatamente 0, vou deixar aqui aproximado, 478 metros. Né? Então seria esse diâmetro aí em milímetros convertido para metros. Então toda vez que ela dá um giro, ela vai deslocar esse valor. Então o que é que eu faço? 0,478 metros multiplico por 200. Ou seja, em um minuto, quantos metros, né, teremos deslocados de forma periférica pela polia? Né? Então 0,478 multiplicado por 200 vai dar igual a 95,6. 95,6 metros por minuto. Ou seja, quer dizer que em um minuto é deslocado 95,6 metros. Né? Só que aí o que acontece? Tá? Por minuto, a gente precisa converter para segundos. Então é só pegar esse valor e dividir por 60. Pegando 95,6 e dividindo por 60, a gente vai encontrar exatamente 1,59, né? Aproximado, né? 59,3 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade periférica da polia. 1,59 metros por segundo, ou seja, é a primeira alternativa aqui da pergunta. Né? E aí no caso, pode observar que 77%, né, das pessoas que responderam até agora acertaram. Então é um percentual bem razoável e referente ao número de acertos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, né, da parte de mecanismos, né, cálculo técnico aí aplicados a mecanismos. E aqui vamos para uma nova situação, né, aqui no caso envolvendo engrenagens. Com base na figura abaixo, qual RPM que deve ser aplicado à engrenagem motora 1 para que o sistema atinja uma velocidade tangencial de 80 metros por minuto? Informe a RPM da engrenagem movida 2, 42 dentes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento aqui, a gente tem a questão da aplicação da rotação, né? Ou seja, você vai ter lá a relação de giros e aqui, como as engrenagens têm dentes diferentes, né? Ou estão em planos diferentes também, é importante ficar atento com isso. Você vai ter rotações diferentes, né? Rotações diferentes, né? A não ser essa daqui que está no mesmo eixo, né? Então a rotação dessa aqui vai ser a mesma rotação dessa. Mas, em resumo, quando a gente fala sobre essa questão da velocidade tangencial, é a velocidade periférica que a engrenagem vai desenvolver durante o giro. Né? E muitas vezes sistemas, né, parametrizados, eles levam em consideração a alteração do parâmetro exatamente da velocidade, porque é aquilo que vai estar transmitindo, exemplo, uma esteira, né, um sistema de içamento, enfim. E aí, nesse caso, observa que o objetivo é exatamente a gente verificar, né, a RPM que vai ser aplicada nessa engrenagem motora 1 para que o sistema atinja a velocidade de 80 metros por minuto. Aqui tem um ponto até importante, né? Ele vai atingir 80 metros por minuto nesse sistema aqui, né? Nesse sistema aqui. Esse outro sistema aqui, ele vai ter uma outra velocidade porque ele vai partir de uma rotação diferente. Né? Então, esse 80 metros por segundo vai ser só
essas duas engrenagens. Se a gente tivesse mais engrenagens no mesmo plano, aí todas elas teriam a mesma velocidade, né? Bom, então esse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes, porque ainda tem um cálculo aqui, né, que ele pede para informar a RPM da engrenagem movida a 42 dentes, que é essa última aqui. Então nesse vídeo aqui eu vou só me deter no cálculo da velocidade da RPM com base na velocidade tangencial, tá bom? E aí o primeiro passo que a gente precisa, já que a gente está falando de velocidade tangencial, é encontrar o diâmetro primitivo, né, que é onde vai ter a base de impulsionamento aí dos dentes da engrenagem, né? Ou seja, o diâmetro externo da engrenagem, por mais que a gente esteja falando lá de questão de velocidade tangencial, periférica, ele não vai ter tanta importância porque a engrenagem ela não tem transmissão no topo do dente, né? Ou seja, levando em consideração a altura do dente. A transmissão ela vai correr quase que em um valor intermediário, né? Quase, né? Não exatamente o valor intermediário, que vai ser a base ali do diâmetro primitivo indicado, né? E aí, para saber o diâmetro primitivo, aqui a gente tem exatamente essa informação, aqui é o módulo das engrenagens, módulo 2,5. Um detalhe importante, né? Essas engrenagens, ou seja, o sistema que realmente está engrenado, o sistema engrenado, ele precisa ter o mesmo módulo, né? Então, exemplo, esse sistema aqui tem que ter o mesmo módulo, da mesma forma que esse aqui tem que ter o mesmo módulo. Mas como são planos diferentes, a gente poderia ter nesse eixo aqui, né, um módulo diferente da engrenagem aplicado ali ao sistema, né, desde que essas duas tivessem o mesmo módulo, né. Então 2,5, eu sei que essa aqui e essa aqui é 2,5. Essa outra aqui a gente vai levar em consideração que seja 2,5 também, mas ela poderia ter um módulo diferente. O módulo ele vai trazer exatamente a proporção no que diz respeito à altura do dente, levando em consideração a geometria, né, padrão que a gente tem ali referente a dente de engrenagem, né? Quando a gente fala de geometria padrão parece ser algo simples, né, mas uma geometria bem complexa, né, referente a dente de engrenagem. Aí, quem tem dúvidas pode procurar, né, material, livros, vídeos aí falando sobre a questão só da geometria do dente da engrenagem, que é algo bem complexo, né? Então o módulo ele vai fazer essa ação referente ali à proporção da altura. Beleza, então nesse caso aqui a gente tem a indicação do número de dente da engrenagem motora 1, né? Ou seja, essa engrenagem aqui vai estar recebendo, né, a indicação da rotação de um motor, né? E como a gente quer essa velocidade tangencial, a gente vai encontrar RPM por ela. E aí no caso, esse primeiro passo vai ser exatamente encontrar o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo da engrenagem vai ser o módulo multiplicado pelo número de dentes, né? Ou seja, nesse caso aqui, se a engrenagem 1 ela tem 14 dentes, né? O módulo é 2,5, então é só multiplicar um pelo outro que a gente vai encontrar o diâmetro primitivo, né? 14 multiplicado por 2,5 vai dar igual a 35 milímetros, né? Então seria ali o valor referente a esse diâmetro primitivo. Dito isso, né, aí agora a gente tem a base para poder encontrar converter na verdade, né, essa relação do deslocamento da engrenagem, né, com base na velocidade tangencial para saber ali a RPM. E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Toda vez que essa engrenagem der um giro, a gente vai ter um deslocamento óbvio, né, de 360 graus. Né? Um giro vai significar ali 360 graus de deslocamento angular. Né? Então você vai ter esse deslocamento ali 360 graus. Só que aí o que precisa ficar atento? O perímetro que essa engrenagem ela vai ter. Né? Ou seja, o perímetro ali onde vai ter exatamente o impulsionamento ali dentro da engrenagem. Aí por isso que essa questão do diâmetro primitivo é importante para a gente poder encontrar o perímetro. Por quê? Toda vez que essa engrenagem ela deslocar 360 graus, é como se a gente estivesse pegando aquela relação do perímetro e deixando o perímetro circular e deixando ele planificado. Né? E aí é onde a gente vai ser a nossa base para poder converter essa relação da velocidade tangencial para a RPM. Né? Então a gente precisa desse cálculo aqui do perímetro. O perímetro vai ser exatamente o diâmetro, né? Nesse caso aqui chamado dp, multiplicado por 3,14. Né? Ou seja, a gente sabe que o diâmetro primitivo é 35 milímetros e a gente vai multiplicar agora por 3,14. Na verdade, vai multiplicar por π, né? Eu estou colocando ele de forma simplificada como 3,14. Né? Então, 35 multiplicado por 3,14 vai dar
109,9 milímetros, né? Eu vou arredondar aqui para 110 milímetros, tá bom? Então vou levar em consideração que esse seja o perímetro, né, aí da engrenagem. Então, dito isso, se o perímetro é 110 milímetros, quer dizer que toda vez que essa engrenagem der um giro, é como se ela tivesse um deslocamento, ela convertesse para um deslocamento linear de 110 milímetros. E aí o que acontece? A velocidade tangencial que ela está pedindo aqui é de 80 metros por minuto. 80 metros por minuto. E aí, no caso aqui, como converti para milímetros, né, eu posso converter 80 metros para milímetros ou milímetros para metro. Eu vou fazer a conversão de metros para de metros para milímetros, né? 80 metros por minuto, já que um metro corresponde a 1000 milímetros, é a mesma coisa do que 80.000 milímetros por minuto. Então, o que é que acontece? Toda vez que a engrenagem dá um giro, isso aqui é fixo, né? Faz parte dessa relação ali da engrenagem. Toda vez que ela der um giro, ela vai deslocar 110 milímetros. E a gente quer atingir quanto ali de deslocamento? 80.000 milímetros, né, por minuto. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Dividir 80.000 por 110. Né? Então, a gente vai chegar exatamente aí à relação da rotação. Né? E nesse caso aí, em minutos, né? 80.000 dividido por 110 vai dar 727 RPM aproximadamente. Vai arredondar aqui para 728. Então 728 giros por minuto. Então o motor aplicando essa rotação de 728 giros por minuto vai converter aqui para essa engrenagem 1 um deslocamento linear periférico aí de 80.000 de 80 metros, né? Ou seja, 110 giros, né? Vai corresponder exatamente a esse deslocamento, né? Já que toda vez que ela der um giro, ela vai estar deslocando 110 milímetros, né? Então quer dizer que com 728 giros, a gente vai ter exatamente, vou fazer aqui o cálculo reverso, né? Ou seja, se a gente vai ter 728 giros em um minuto, e cada giro ele desloca 110 milímetros, né? Ou seja, multiplicando 728 por 110, a gente vai chegar aí aos 80.000 milímetros de deslocamento, né? Aproximadamente. Beleza? Então, nesse caso aqui, a resposta é exatamente 728 RPM, na primeira parte do cálculo, tá bom? Então, vou dar uma pausa nesse vídeo e depois a gente vem com a segunda parte, que é para chegar à rotação da engrenagem movida 2, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer. E até mais. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a segunda parte, né, aqui do vídeo referente a esse cálculo de transmissão. Vou até reler novamente aqui o enunciado para a gente entender o cálculo que a gente fez no último vídeo. Né? Com base na figura abaixo, qual é a RPM que deve ser aplicada à engrenagem motor A1 para que o sistema atinja uma velocidade tangencial de 80 metros por minuto e informe a RPM da engrenagem movida 2. Então, a primeira parte foi exatamente para calcular essa RPM para que esse sistema aqui ele atinja essa velocidade de 80 metros por minuto. A gente fez o cálculo na aula passada e chegamos a 728 RPM, ou seja, a rotação que vai ser aplicada aqui nessa engrenagem é de 728 RPM. E aí, com base nessa rotação, a gente vai para o cálculo 2, que é chegar à rotação final, né, que seria dessa engrenagem movida aqui 2. Né? Então, o que é que acontece? Serão basicamente dois cálculos. Né? A gente vai ter o primeiro cálculo que é referente a esse sistema aqui, que é para saber a rotação dessa engrenagem maior, né, engrenagem movida 1. Porque, sabendo essa rotação, é a mesma rotação desse eixo completo, ou seja, a rotação dessa engrenagem aqui também. E aí, no caso, para a gente saber essa rotação, a gente vai ter o seguinte, vou chamar aqui de N1, a gente vai ter 728 RPM multiplicado pelo número de dentes da engrenagem motora, né, ou seja, 728 multiplicado por 14, e o resultado é só dividir pelo número de dentes da engrenagem movida, né, nesse caso aqui, que é essa engrenagem com 28 dentes. Então, tá aqui 28. Então a gente vai ter 728 multiplicado por 14, vai dar 10.192. Esse resultado a gente divide por 28.
né, e chegamos aí à rotação de 364 RPM. Ou seja, a rotação dessa engrenagem aqui é de 364 RPM, porque esse eixo como um todo possui esse giro, beleza? Então essa engrenagem motora 2 tem 364 RPM, só que o nosso objetivo é fazer o cálculo dessa outra aqui maior, né? Aí eu vou chamar aqui de N2, né? Então a gente vai ter agora, vou até copiar do jeito que está aqui, só fazer ali a substituição, né? Então a gente vai ter basicamente o seguinte: se no último vídeo se na última parte agora a gente usou 728, a gente agora vai usar 364, porque é a rotação dessa engrenagem aqui, né? E como a gente quer saber dessa maior, o que nos interessa é essa rotação da engrenagem com 14 dentes, né? A motora 2. Então eu vou substituir aqui por 364 e a gente vai multiplicar por 14, mas porque também essa engrenagem tem 14 dentes. Se fosse 20, 25, a gente ia colocar esse valor. Então aqui o 14 permanece e divide agora por 42, né, que é o número de dentes da engrenagem movida 2. Então a gente vai ter 364 multiplicado por 14, vai dar 5.096, dividido por 42 vai dar ali 121,3 RPM aproximadamente, né? Então a gente vai ter aqui 121,3 RPM aproximadamente. Ou seja, essa aqui é a resposta referente a essa segunda parte, né, que seria informe RPM da engrenagem movida a 2, 42 dentes, 121,3 RPM, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, ajude o canal a se fortalecer. Participe da nossa aba comunidade, né? Acesse lá nossos quiz, teste seu conhecimento e é isso.